nossos olhos e rogar a Deus as suas divinas bênçãos. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos, amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevo o meu pensamento até vós, Senhor Deus, para vos rogar que façais descer sobre todos nós que aqui nos encontramos reunidos virtualmente as tuas divinas bênçãos de paz, harmonia, amor, misericórdia, equilíbrio e tranquilidade espiritual, a fim de que nós possamos compreender os conteúdos que serão ministrados, as orientações que serão expedidas a partir dessas interpretações. Abençoa também, Senhor Deus, os companheiros que não puderam vir a esse nosso encontro, né? A esse nosso momento de estudo, por qualquer razão. Que eles sejam em seus lares abençoados, que sejam restaurados em sua saúde, os que se encontrarem enfermos, que sejam restabelecidos na sua paz, os que se encontrarem atormentados. Enfim, Senhor, que a tua misericórdia se faça sobre todos nós, vossos filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor e o perdão. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais um estudo acerca da obra da codificação no livro que nós estamos trabalhando, que é o Céu e o Inferno, suplicando, Senhor Deus, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja. Assim seja. Bom, nós iniciamos na reunião passada a segunda parte do livro, o Céu e o Inferno, né? E a gente já deu uma refletida sobre o primeiro espírito evocado, que consta aqui do livro, na Sociedade Espírita de Paris. E a partir de hoje nós vamos refletir sobre o que foi que ele falou, o mesmo espírito, tá? O Sanson, o que foi que ele falou na segunda evocação. Essa aqui é a segunda evocação dele, e nós vamos agora ter conhecimento do que foi, do que aconteceu nessa reunião. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Evocação. Estou perto de vós, meus amigos. Consideramos-nos felizes pela entrevista. Aqui ele está dizendo, não é que está perto dos amigos. E aí, Kardec diz: consideramos-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro. E visto que o permitis, mais felizes seremos em contemplá-la para a nossa instrução. Aí ele, o Espírito, diz o seguinte: estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. A ideia falsa que fizemos do mundo invisível é, o mais das vezes, o que nos leva à descrença. E assim, tudo que possa esclarecer-nos a tal respeito será para nós da mais alta importância. Não vos surpreendam, portanto, as perguntas que porventura os fizermos. E o Espírito responde: espero-as e não ficarei surpreendido. Então perguntam a ele:
Descrevestes luminosamente a transição para a outra vida. Dissestes que, no momento de exaltar o corpo, o derradeiro alento, a vida se parte e a vista se extingue. E será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? Resposta: de certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu invólucro, esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Bom, aqui ele está apenas reforçando o que ele falou na reunião anterior, aliás, na primeira evocação, dizendo, né, dos problemas, né, das dores, das sensações que ele obteve, né, no desencarne. Ele contou em detalhes na primeira reunião, na primeira evocação, e agora continuaram as perguntas e ele as está respondendo. Comentários a respeito. Este caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, assim como nos que atingiram certo grau de desmaterialização, o desprendimento se opera sem esforço. Tá? Aqui o comentário só confirma também o que foi comentado na reunião anterior, dizendo respeito que as sensações, as dores, né, em que o espírito ainda imperfeito sofre, no momento transpassa, e quase nenhuma sensação dolorosa quando os espíritos são um pouco mais evoluídos. Algum comentário? Então vamos adiante. Sabeis que há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Aliás, sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? Resposta: isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou antes, habituou-se com ele e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a sua ausência, por ocasião da morte, é por si só um grande alívio. O descrente assemelha-se ao condenado à pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto. Entre esta morte e a do ateu, há paridade. Bom, ele está dizendo aqui que, para o materialista, o, o transpasse é completamente doloroso. Para o espírito já mais, né, mais evolvido, não sente nenhum problema, porque ele já está desligado, propriamente dito, da matéria por conta da sua evolução. Item 6, pergunta número 6. Haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem nesse momento que vão ser arremessados ao nada? Resposta: sim. Eles acreditam no nada até a última hora, mas no momento da separação, o espírito recua, a dúvida empolga-o e tortura-o. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser, quer algo aprender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Comentários. Em outra circunstância, o Espírito fez-nos a seguinte descrição da morte do incrédulo. Experimentam nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê
em escarpas de abismos prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem precipitar-se. Querem clamar, gritar e nem sequer um som podem articular. Então, vemos-los contorcerem-se, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo de que são vítimas. Então, como na, anteriormente, o Espírito Sanson falou a respeito da dor moral, que essa dor que eles experimentam após o desencarne é a dor moral, porque corporal não tem mais, né? O corpo não tem mais. Então, aqueles que eles sentem, na verdade, é uma dor moral que é refletida por conta da sua imperfeição, ou seja, do apego exagerado aos bens materiais e do apego exagerado à contemplação do corpo material, né? E isso que demonstra o porquê do sofrimento de cada um deles. Então, vamos repetir aqui, André Luiz, né, lá no livro Nosso Lar, que é o nosso livro, um dos grandes livros de referência nossa. Lá, André Luiz sentia sede, sentia frio, sentia fome, né, a barba crescia, etc, etc, etc. Tudo isso em espírito, né, porque ele já não tinha mais o corpo material. E esse sofrimento, logicamente, todo era moral, por conta, repito, da sua imperfeição, né? Mais alguém? Aqui o restante do comentário. No pesadelo ordinário do sonho, o despertar tira-vos a inquietação e aliviados sois pela compreensão de que sonháveis. O pesadelo da morte prolonga-se e muita vez por longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. Tá, então, quanto mais imperfeito é o espírito, maiores sofrimentos e mais tempo de sofrimento ele vai passar no momento do transpasse. Ou seja, então, no plano material espiritual, à medida que é mais imperfeito, ele sofre por mais tempo ainda. Item 7. Pergunta número 7. Disseste que por ocasião de expirar nada víeis, porém pressentíeis. Compreende-se que nada visseis corporalmente, mas o que pressentíeis antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? Resposta. Foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte, o instante da morte, o instante da morte dá clara evidência ao espírito. Os olhos não veem. Porém, o espírito, que possui uma vista bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, brilhando de súbito, lhe dá momentaneamente imensa alegria ou funda mágoa, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Da vida passada. Era o comentário. É o comentário. Trata-se do instante que precede a morte, ou antes, daquele em que se perde a consciência, o que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões, agradáveis ou penosas, qualquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Tá, então, ele está só repetindo, né? Que essas sensações, né? Essas impressões, tanto agradáveis quanto penosas, vão sobreviver do lado de lá.
Tá, mas isso aí ele está vindo repetindo constantemente, que isso depende pura e exclusivamente da evolução de cada ser, da evolução de cada espécie. Certo? Então vamos lá, adiante. 8. Podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos, se é possível, o aspecto das coisas que se vos depararam? Resposta. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me recuperar essas faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante, e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem ultrapassar, já se vê, o limite traçado por Deus. Sabei que a felicidade, como vós outros a compreendeis, não passa de uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus a impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Bacana. Aqui ele disse uma coisa interessante. Olha a humildade da entidade. Ele disse que a bondade de Deus foi que aquilo tudo acontecesse. Não, na verdade, a bondade de Deus é perene para todo mundo. Só que ele teve esse mérito por conta da sua própria evolução, da sua própria evolução. Então, o que ele percebe após esse desenlace é qualquer coisa que ele não sabe explicar na linguagem humana. É tão maravilhoso, tão espetacular, que não tem como explicar na nossa linguagem. Por mais que ele tentasse, ele não teria como fazer essa explicação na nossa linguagem. Então, meus amigos, nós não podemos saber isso que aconteceu com ele, essa felicidade que o envolveu nesse momento, depois que ele tomou consciência de si, nós não podemos explicar, e só quando nós estivermos também no nosso trespasse, formos por lá de lá, a gente vai ter a condição de perceber essa maravilhosa verdade. Isto é, se até lá a gente tiver suficientemente evoluído para receber estas sensações. Isso, E o que acontece é que a gente, pelo visto, a gente ainda não chegou lá. Né? Nós com ainda certeza. vamos ter que percorrer um bom tempinho até perceber e essa sensação maravilhosa de felicidade que ele não tem como descrever. É indescritível. É indescritível. Mais alguém? Interessante é exatamente essa descrição, né, que ele faz. Porque certamente ele deve ter adquirido aqui méritos para ter tido essa acolhida, né, lá no plano espiritual. Legal. Muito bacana, realmente. Tá, vamos aos comentários. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Senão nós vamos aos comentários de Kardec. Boa noite, meus Raimundo, amigos. Boa diga aí. noite. Boa noite, meu. Fale aí. Eu estou assim porque eu cheguei agora há pouco e estou sem água, então meus amigos podem sentir uns odores aí, por isso que eu não estou aparecendo, tá bom? Eu não consegui tomar meu banho. Estou refrescando o corpo aqui, Tá certo, meu irmão. tá bom? Tá bom. Mas vamos lá, pode ir, depois a gente comenta aí. Beleza. Então vamos lá com os comentários de Kardec. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas,
Mas quem sabe se não contém, de alguma sorte e em parte, algo do que se passa no mundo dos espíritos. A descrição do senhor Sanson lembra como que um homem adormecido numa choupana, despertando em palácio esplêndido e rodeado de uma corte brilhante. Maravilha, pessoal, olha só. Ele disse que quando ele despertou, tinha um monte de espíritos protetores em volta dele. E todos sorrindo, felizes e alegres com a chegada dele. Ou seja, o camarada, o espírito era tão evoluído, né? Tão evoluído, que no seu despertar ele percebe outros espíritos do mesmo nível do seu lado, lhe acolhendo na chegada. Lhe acolhendo na chegada. Isto é, quer dizer, é algo fantástico, que só os contos de fadas poderiam descrever algo assim fantástico. Né? A gente que foi criança e continua sendo criança, lê de vez em quando esses contos fantásticos, contos de fadas, a gente percebe a fantasia que é o conto. De repente, como ele falou no comentário, nesses contos de fadas tem alguma coisa descrevendo isso aí que ele falou. Né? Demonstrando para a gente que os contos de fadas têm muito conteúdo maravilhoso, importante, para que a gente possa refletir. Olha só, os desenhos infantis, muitas vezes, são muito interessantes e não cabem apenas para crianças, também para adultos. Eu já cheguei a me emocionar com filmes infantis, né? Assistindo com a Nicole aqui, porque são realmente espetaculares, meus amigos. Essa comparação de Kardec com os contos de fadas é muito boa para que a gente possa ficar de orelha em pé a respeito do que é o conteúdo lá do mundo dos espíritos. Pergunta número 9. Debaixo de que aspecto se vos apresentam os espíritos? Sob a forma humana? Uma pergunta interessante de Kardec. Resposta: sim. A gente vê, assim, experiências espirituais, espíritos de luz, né? Eles chegam, eles encadeiam muita luz, né, para as pessoas, né? E, geralmente, de onde eles vêm, eles não citam como é, né? Porque é um segredo também, né? Assim, Verdade. É então, verdade. dizem que é um local puro, onde não tem maldade, não tem falsidade, as pessoas se respeitam, né? Não fazem mal para ninguém. E assim, é uma coisa mesmo de Deus, né? Um mundo de Deus, um mundo divino, onde ninguém faz mal para ninguém. É. Aí Verdade. talvez é como eles estão falando aí, né? Que é assim, que eles vivem num ambiente que é tipo um paraíso, né? Deve ser Sim, um paraíso, né? Para quem alcança esse nível. verdade. É isso mesmo, Diego. Mas nós só vamos repetir a pergunta e continuar com a resposta dele. Debaixo de que aspecto se vos apresentaram os espíritos? Sob a forma humana? Resposta: sim, meu caro amigo. Os espíritos nos ensinam aí na Terra que conservam no outro mundo a mesma forma que lhe serviu de envoltório e é a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe que penosamente aí se arrasta com seu cortejo de misérias e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual. A fealdade não mais existe, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distinto da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias. A linguagem tem modulações intraduzíveis para a voz e o olhar o alcance de uma estrela. Conjecturai sobre o que Deus pode produzir na sua onipotência. Ele, o arquiteto dos arquitetos, e tereis feito uma fraca ideia da
forma de espíritos. Nossa, pessoal, olha que coisa espetacular aqui. Então, o corpo é algo, né, material, grosseiro, feio. Né? O corpo material. Só que o corpo espiritual tem semelhança com o corpo material, mas é luminoso, lindo, belo. Belo, belíssimo. E se belíssimo, a fealdade que tinha com relação ao corpo material desaparece. Iluminado. Iluminado. Logicamente, que ele está se referindo aqui aos espíritos evoluídos. Porque aos espíritos das trevas, este corpo espiritual é totalmente enegrecido. É feio, horroroso, né? Que dá até arrepios da gente ver. Né? Eu já tenho um livro aqui que mostra fotografia de espírito das trevas que, olhem, tem forma humana, é verdade, mas é negro, a roupa negra, né? Não tem luz, é algo assim, meio esquisito, estranho de se ver. E o que ele está dizendo aqui, meus amigos, é qualquer coisa de maravilhosa. É qualquer coisa de maravilhosa. Que, na verdade, ele continua dizendo que não tem nem como descrever. Ai, que coisa mais linda a gente pudesse ver um negócio desse, né? Mas não pode ainda. Ainda bem que não pode. Que a gente ainda não pode, mas um dia, com toda certeza, nós veremos e perceberemos e sentiremos tudo isso que ele está descrevendo aqui. Maravilhas aqui. Mais alguém? Então, vamos adiante. Pergunta 10. Quanto a vós, como vedes? Reconheceis em vós uma forma limitada, circunscrita, ainda que imponderável? Sentis em vós mesmos uma cabeça, tronco, pernas e braços? Resposta. O espírito, conservando a sua forma humana idealizada, divinizada, pode, sem contradição, possuir todos os membros que falais. Opa, olha só. Deixa eu grifar isso aqui, que isso aqui é muito importante. Isso aqui é extremamente importante. Sinto perfeitamente as minhas mãos, com os dedos, pois podemos à vontade aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou junto dos meus amigos e aperto-lhes as mãos sem que disso se apercebam. Quanto à nossa fluidez, e graças a ela, podemos estar em toda parte sem interceptar o espaço ou produzir qualquer sensação, se assim o desejamos. Nesse momento, entre as vossas mãos cruzadas, tenho as minhas. Digo-vos, por exemplo, que vos amo. Porém, o meu corpo não ocupa qualquer espaço. A luz atravessa-o e o que chamaríeis milagre, se acaso visses, não passa para o espírito de uma ação contínua de todos os instantes. Eita, coisa interessante. A vista dos espíritos não se pode comparar à humana, uma vez que também seu corpo não tem quaisquer semelhanças reais. Para eles, tudo se transforma na essência, como no conjunto. Repito-vos que o espírito tem uma perspicácia divina que abrange tudo, podendo adivinhar até o pensamento alheio. Também pode, oportunamente, tomar a forma mais própria para tornar-se conhecido. Na realidade, porém, o espírito que tem terminado a provação prefere a forma que o conduziu para junto de Deus. Bom, aqui, meus amigos, o que acontece? O espírito iluminado, ele, né,
ele se transforma naquele corpo que mais lhe agrada. Que mais lhe agrada. Ou seja, aquele que o conduziu para junto de Deus. Então, olha só, outra coisa interessante é ele dizer que esse corpo espiritual tem todos os membros que o corpo material tem. E se tem todos os membros, tem, com certeza, todos os órgãos. Até porque, olha só, quando os espíritos se materializaram aqui, no plano material, e os cientistas foram fazer experiência com eles, eles perceberam que esses espíritos tinham um pulso e o coração. Percebiam o coração. O coração batia. Órgãos internos. Logicamente, os órgãos externos também estão lá. Ora, se os externos estão lá, principalmente, logicamente, os externos então se encontram lá. Ou seja, tudo que o corpo masculino, tudo que o corpo material possui, o espiritual possui, porque o espiritual é uma cópia mais perfeita ainda do corpo material. Então, meus amigos, está claro quando o André Luiz descreve o plano espiritual nosso lar, mostrando que lá é como se fosse uma cidade comum. É uma cidade, só que em termos espirituais. E tem governador, tem ruas, tem etc., tem hospitais, tem casa, papapá, tudo aquilo que a gente vê aqui tem do lado de lá. E ele acaba de dizer para nós que ele tem, aperta, abraça, né? Tem sentimentos, ama. Ele está falando tudo aqui para nós, demonstrando que a mesma coisa acontece do lado de lá. Só que em termos, né, mais velho, mais divino, como disse a Digé há poucos instantes. Ou seja, é um paraíso, como disse Digé. É um céu. E a gente sai do plano material, que, logicamente, é o plano de vicissitudes, entre aspas, inferno, e que a gente sai daqui, desse inferno, e vai, né? E vai volitar no céu. E ele fala aqui que o deslocar dele é com uma rapidez impressionante. Olhe que evocação, que espírito, que mensagem ele nos deu para as nossas reflexões, hein, meus companheiros? Alguém quer mais dizer alguma coisa sobre isso? Acho que foi explicitado suficientemente. Rubens, Diga. eu tenho um livro aqui que fala sobre as dimensões do universo e o espírito. O que significa isso? Nesse livro, que foi psicografado por um rapaz há muito tempo atrás lá em Brasília, comenta-se nesse livro que o universo tem 54 dimensões. A nossa primeira dimensão, espaço de compreensão para que a gente possa ter uma ideia de espaço, seria a dimensão da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Com o corpo físico, com toda essa característica que a gente tem, que está citada aí. E quando estou comentando isso aí na leitura, me veio essa lembrança, que vai corroborar exatamente com o que está lá no livro. A outra dimensão, a segunda dimensão, a gente tem um acréscimo de 50% desse espaço da velocidade da luz, como referência, ou seja, eu tenho 350 mil quilômetros mais 50% disso. Aonde toda a matéria ela vai se... a capacidade de aglomeração dessa matéria ela vai se estendendo, ela vai se dilatando. Ou seja, um corpo nosso aqui, né, com 100 quilos,
Nessa outra dimensão, ele ia aparecer um corpo mais ou menos de 150, 200, nessas proporções. E lá, nessa dimensão, nós temos uma cópia desse daqui que vem exatamente confirmar o que foi dito aí no livro, que é o que nós chamamos de espírito, e mantém todas as características. E quando a gente vai estudar um pouco mais os corpos, onde nós começamos com corpo físico, duplo etérico, ou perispírito, espírito, corpo mental inferior, superior, corpo búdico e o átomo, a gente vai compreender um pouquinho, porque ele diz que nessa terceira dimensão, aonde se agrega mais 50% de espaço, lá nós vamos ter só uma centelha. E aí, na quarta dimensão, nós já vamos ter corpos físicos novamente, só que muito diferente desses que nós temos, né? E quando fala bem aí que nós vamos adquirir aquele corpo que melhor nos apraz, quando estivermos na próxima de Deus, também nós deveremos identificar que em outros orbes que está na escala da doutrina espírita, né, nós estamos passando de prova de expiação para de regeneração em outros mundos perfeitos. Então, quando atingirmos esses outros orbes, pela progressão do espírito em estado moral, seguramente essa nossa característica física será de maneira completamente diferente dessa que nós tivemos na Terra, né? Mesmo que ela seja física, como tem no livro, que há aí sim, a quinta dimensão é novamente a característica do espírito, a sexta dimensão, essa aparência do espírito somente como se fosse um ponto de luz, e assim sucessivamente. A sétima, novamente, cada vez que a gente sobe na escala evolutiva dessas dimensões, a gente adquire um corpo físico diferenciado. E é impressionante esse livro, para te ter uma ideia, ele é tão delicado que eu tenho muito tempo, comecei a ler, parei para esperar um pouco mais a gente compreender para entrar de novo nisso. Porque ele dá todas as modulações de frequência e diz como os extraterrestres acessam o nosso espaço e saem, dando mais ou menos como se configura essas questões, né? E aí entra essas vibrações da matéria, um negócio interessante. E eu me lembrei muito com esse comentário que tu fizeste aí. Porque nós, certamente, quando estivermos nesse grau, a gente, da forma humana, eu acho que deve ser só quando a gente vem em missão, como Jesus veio de novo, para poder fazer, para assumir essa forma. Porque do jeito que estão explanando aí, é uma coisa maravilhosa. Pode continuar. Muito bem. Muito bem, mais alguém? Então vamos adiante. Questão número 11. Os espíritos não têm sexo, mas como há poucos dias eres um homem, desejamos saber se no vosso novo estado tendes mais da natureza masculina ou da feminina, e o mesmo se dá convosco. Poder-se aplicar ao espírito de longo tempo desencarnado? Resposta: não temos motivo para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus criou-os como quis, e tendo, segundo seus maravilhosos desígnios, de dar-lhes a encarnação sobre a terra, subordinou-os aí às leis de reprodução das espécies, caracterizada pela junção dos sexos. Mas vós deveis senti-lo sem mais explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Muito bem. Comentários de Kardec. Sempre disseram que os espíritos não têm sexo, sendo este apenas necessário à reprodução dos corpos. De fato, não se reproduzindo, o sexo seria inútil,
A nossa pergunta não visava confirmar o fato, mas saber, visto que o senhor Sansão desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu estado terreno. Os espíritos puros compreendem perfeitamente a sua natureza, porém, entre os inferiores, não desmaterializados, muitos há que se acreditam encarnados sobre a terra, com as mesmas paixões e desejos. Assim, pensam eles que são ainda os mesmos que foram, isto é, homem ou mulher, havendo quem, por esta razão, suponha ter realmente um sexo. As contradições a tal respeito são oriundas da gradação de adiantamento dos espíritos que se manifestam, sendo o erro menos deles que de quem os interroga sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. Muito bem, meus amigos, o que ele está dizendo aqui? Que não, para eles não é necessário o sexo. Tá? Mas a questão é, tá, eles não se reproduzem, mas isso não quer dizer que eles não têm um órgão. Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Jesus tinha órgão sexual? Qual a pergunta, a resposta de vocês? Alguém pode dizer alguma coisa? Sim, né? Provavelmente sim. Sim, tá. A outra pergunta é, e ele precisava desse órgão sexual? Pela descrição de Sansão aí, não. Sexualmente, não. Sexualmente, não. Ou seja, tinha o órgão, mas não precisava usar por conta de quê? Da sua evolução. Olha só, pessoal. Eu estou apenas raciocinando. Tá certo? Diga, Rubens, diga. na questão anterior, essa daqui, eu acho que umas duas antes, É. fala que conserva todas as características físicas, Sim. né, Uhum. no plano espiritual. Ou seja, se conserva todas as características físicas, inclusive os órgãos, há de se pensar de que a genitália, tanto masculina como feminina, ela deve se manter, mas que lá nesse momento não há necessidade da utilização para a reprodução, porque deve-se ser de uma outra forma nas outras escalas evolutivas o aspecto das reproduções, como eu falei há pouco. Sim. Né? No livro que eu tenho, diz que na quarta dimensão a gente já assume corpos físicos novamente. Então, é possível que nessa dimensão a gente já utilize novamente, né? Uhum. Provavelmente isso, e exista um corpo que possa ser igual ou diferente, mas que existe uma energia que possa se reproduzir, né? Não necessariamente da mesma forma. Mas isso aí é uma suposição. Mas até o que a gente viu agora aí, as características elas são mantidas, porém permanece. sem a necessidade, porque aí é algo que eu acho que foi pouco explorado nesse aspecto. Porque deve-se ter uma outra realidade que é muito complexa para a gente. Isso. Tá. Então, não se entra no mérito da reprodução, porque a gente já sabe que é impossível, não pode. Tá? Mas a gente está entrando no mérito que existe sim. Até porque ele confirmou aqui, agora. Ele confirmou aqui. Além do mais, o Raimundo, o companheiro, quando os espíritos se manifestam, se materializam, eles conservam corpo masculino, se era homem, e corpo feminino, se era mulher. Eles conservam as mesmas características. O espírito feminino traz seios, né? Tem as fotos, os espíritos já evoluídos apresentam todas as características. Agora, só que esses órgãos não são necessários usar do lado de lá. Beleza? Então vamos. Alguém quer mais comentar a respeito disso? Senão a gente continua.
Vamos lá adiante, então. Questão número 12. Que tal se vos afigura a seção? O seu aspecto é o mesmo de quando eres vivo? As pessoas guardam para vós a mesma aparência? Será tudo tão claro e distinto como outrora? Resposta. Não mais, aliás, muito mais claro, porquanto posso ler o pensamento de todos vós, sentindo-me igualmente feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos congregados. Desejo que o mesmo critério se faça sentir não só em Paris, mas na França inteira, onde grupos há que se desligam, invejando-se reciprocamente, dominados por espíritos turbulentos, que se comprazem na discórdia, quando o espiritismo deve incutir o esquecimento completo e absoluto do eu. Tá, mas aí são essas reuniões, né, essa separação, tudo isso ocorre por conta da imperfeição do ser, né, do espírito. Então, essa nossa imperfeição, a gente percebe que a imperfeição traz problemas em todos os campos, em todas as áreas do setor humano, né? Todas as áreas. Tem problemas, tem conflitos, tem isso, tem aquilo, outro, etc, etc. Justamente por conta da imperfeição do ser. E este atraso, mais cedo ou mais tarde, vai ser erradicado, e aí haverá harmonia e tranquilidade de todas as relações entre todas as organizações. É isso que ele está dizendo aqui. Mais alguém? Então vamos lá. 13. Dissestes poder ler em nossos pensamentos. Podeis explicar-nos como se opera essa transmissão? Resposta. Não é fácil. Para vos descrever, explicando este prodígio extraordinário da nossa visão, preciso fora franquear-vos todo um arsenal de agentes novos, com o que, aliás, ficarias na mesma, por teres as vossas faculdades limitadas pela matéria. Olha só, paciência. Olha só isso aqui, pessoal. Ou seja, o mecanismo desta visão, desta percepção, eles não têm como descrever. Não tem como descrever. Isso não tem como descrever. Ele está dizendo que se eles tentassem explicar, mais complicado ia ficar. Porque a nossa linguagem é muito pobre para descrever coisa tão espetacular, tão maravilhosa, que é o mundo dos espíritos. Agora, falando no mundo dos espíritos, lá o plano espiritual evoluído. Linguagem pobre, humana, para poder captar a descrição de um espírito desse quilate, deste nível. Muito interessante. Por isso é que Jesus falava muito em parábolas, né? Para ver se o povo daqui entendia alguma coisa. Simplificava, tentava simplificar o máximo, porque não é fácil. Continuando o texto. Paciência. Tornai-vos bons e tudo conseguireis. Opa! Atualmente só podeis ter o que Deus vos concede. Mas, com a esperança de progredir continuamente, mais tarde sereis como nós. Olha, essa esperança aqui, pessoal. Procurai, no entanto, morrer em graça para muitos saberes. A curiosidade, estímulo do homem que pensa, conduzir-vos-á tranquilamente para a morte, reservando-vos a satisfação de todos os desejos passados, presentes e futuros. Enquanto esperais, direi para responder, ainda que mal, a vossa pergunta. O ar que respirais, impalpável como nós, estereotipa, por assim dizer, o vosso pensamento. O sopro que exalais é, mais ou menos, a página escrita dos vossos pensamentos, lidos e comentados pelos espíritos que constantemente se encontram convosco, mensageiros
de uma telegrafia divina, que tudo transmite e grava. Ou seja, tudo o que a gente faz, tudo, até o nosso respirar, os espíritos estão sabendo o conteúdo dessa respiração, ou seja, da aura, né? E na aura eles leem todos os nossos pensamentos, leem todos os nossos sentimentos e tudo que a gente pode, né, guardar no nosso coração, no nosso pensamento. Ou seja, para eles, nada fica oculto, nada fica escondido, porque está tudo às claras, tudo à mostra. E a gente não pode esconder aquilo que está acontecendo conosco, porque ele sabe. Rubem, Diga. aí tem um negócio interessante, porque no Livro dos Espíritos diz que mais do que nós pensamos, são eles que nos dirigem. Sim. Ou seja, aí está talvez o segredo da leitura de nossos pensamentos. Isso. Né? Pode ser um dos fatores para que eles possam estar sabendo o que a gente está pensando. Porque, como eles dizem, como é que se diz? De vulgo? Ou de... Eu esqueci a palavra. Que o que a gente pensa às vezes que é nosso, são eles que estão nos dirigindo. Né? E pode continuar, é só para frisar nesse ponto bem. Pois é. Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles captam e, ou seja, é como se a gente mostrasse tudo para eles, revelasse tudo para eles, e eles, sabendo do nosso pensamento e nossos sentimentos, eles podem nos dirigir, nos comandar, né, para que a gente possa fazer, né, eles podem nos induzir para que a gente possa fazer aquilo que eles estão querendo que a gente faça. Especialmente os espíritos, né, imperfeitos, que querem a nossa queda. E por falar nisso, tem muitos que querem a nossa queda, meus amigos. Mais alguém? Muito bem, então vamos lá. Nosso horário está em cima da hora e a gente pode ficar por aqui e pedindo para alguém que faça a nossa Nosso prece. irmão Raimundo para nos Encerramento. conduzir na prece final. Ok, Raimundo? Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos ter aí, nós também estava aqui ouvindo todos os comentários, e ela, por vontade, né, própria da minha pressão, ela vai fazer a prece final hoje, que é a Maria. Vontade própria da minha justa pressão, né? De livre e espontânea pressão. É. Tá certo, beleza. Aceitamos. Tá Eu vou passar certo. aqui para ela. Boa noite, queridos. Boa noite. Possamos fechar nossos olhos e sentir nesse momento uma imensa luz sobre cada um de nós. Que o Mestre Jesus, neste momento, possa estar andando sobre os hospitais, especialmente os hospitais públicos, onde filhos teus, Senhor, estão ali sofrendo, chorando, e sobre todos aqueles que também estão ali como cuidadores, familiar que já está desgastado, fortalecei-os, Senhor, para que não desanimem diante das dificuldades. Pedimos, ó Pai, por todos aqueles que até agora ainda não lhes foi alimentado, crianças com fome, famílias, Senhor Jesus, desempregados, por todos, ó Pai,
no mundo inteiro que passa por privações, por todos, Senhor Jesus, que sofrem em seus lares com filhos nas drogas, prostituição, por esposos também, por todo tipo, Senhor, de martírio da alma, te pedimos, tem misericórdia de todos aqueles que sofrem. Consolai, Senhor, todas as mães que neste momento estão diante da tua presença, pedindo a misericórdia sobre cada membro da família que esteja em dificuldade, que esteja com enfermidade grave, por todas as situações, Senhor. Pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia de todos que se encontram ali, nos presídios, que sejam, Senhor Jesus, tocadas, meu Pai, tocadas pela tua grande espiritualidade, pela tua grande luz, que sejam renovadas por todos os suicidas, Senhor, pelos membros deste grupo, por cada família desse grupo, e aquele familiar que a gente nem sabe o que está passando, por cada irmão, Senhor, ao nosso lado, um vizinho que esteja passando por situações tão delicadas que às vezes a gente nem sabe. Tomai, Senhor Jesus, todos em vossas mãos. Faz, Senhor Jesus, que a tua paz no mundo inteiro possa reinar. Tem misericórdia de todos os lugares onde há riscos, Senhor, de grandes catástrofes. Tem misericórdia, Jesus, de todos esses países que se encontram em guerra, meu Deus. Ó Jesus, toca o nosso coração, que possamos ser mais justos, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, nos doer mais com a dor do nosso irmão, que possamos ser responsáveis com todos aqueles que a gente toca com o olhar, que a gente consiga abraçar, Senhor, o sofrimento de cada membro da nossa família, do nosso grupo religioso. Fica conosco, Jesus, que a tua espiritualidade nos alcance a todos. Abre teus portais de luz, Senhor. Permita que os anjos da paz, que todos os espíritos de luz possam nos envolver e fazer jorrar sobre a família de cada membro desse grupo as bênçãos da proteção, as bênçãos da cura, as bênçãos que cada um esteja necessitando. Aquele que está com um familiar enfermo, que seja curado, Senhor. Assim seja. Assim seja. Boa noite, Seja. pessoal. Muito Até no obrigado, Maria. sábado. Boa Que assim noite. seja, Até no ótimo. sábado.